Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula. Antes de entrarmos nela propriamente dita, eu gostaria de dar uma repassada no conteúdo que nós estudamos até agora. E eu vou começar aqui, lógico, do começo, para a gente ter uma noção assim, bem panorâmica, primeiramente. Deixa eu colocar esses slides maior aqui. Isso. Deixa eu também deslocar aqui a tela. Bom, a nossa matéria, a nossa disciplina é a Introdução ao Grego do Novo Testamento, e na aula passada nós discutimos um pouquinho sobre os períodos da língua grega, né, enfatizando que o que nos interessa é o período chamado Koine, que é o período que antecede o Novo Testamento e sucede. Então, é o período onde a literatura do grego Koine nos interessa, especialmente para o estudo da teologia. E eu apresentei para vocês também a importância de se saber o grego, sobretudo para a gente saber lidar com as heresias, os textos mal traduzidos. E, então, é importante ter o conhecimento da língua grega. Na verdade, não é possível fazer uma boa exegese do texto, do Novo Testamento, sem o conhecimento do grego. A gente vai ficar no escuro e vai ficar refém dos especialistas, o que não é bom. Tá certo? Eu apresentei o alfabeto, né? Imagino que todos vocês já saibam. Vou dar só uma aquecida aqui. Alfabeto é gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi e ômega. Ok? Acredito que vocês já tenham decorado isso com tranquilidade. As vogais nós repassamos também na aula passada, são as 7 vogais, o alfa, o epsilon, o iota, o ômicron, o upsilon, o eta e o ômega, sendo que o epsilon e o ômicron são sempre vogais breves, e o eta e o ômega são sempre longas. Os ditongos também sempre são vogais, são sempre sílabas longas. E os ditongos são 8, vocês se lembram também, o A, o E, o O e o UI, o AU, o EL, o IL e o OU, que a gente pronuncia U, por enquanto fica sendo OU. Essa é uma passada. A divisão silábica também, nós também detalhamos na aula passada, lembrando apenas que toda sílaba tem que ter uma vogal ou um ditongo, essa é a regra de ouro. As exceções são apenas as palavras compostas, que são poucas. A acentuação também nós conversamos na aula passada, lembrando que as palavras gregas, a maioria delas, a esmagadora maioria, tem um acento, pelo menos um acento. E o objetivo dela é mostrar a sílaba que deve ser mais enfatizada, a sílaba tônica. Os acentos são basicamente os nossos, que é o agudo, o grave e o circunflexo. Ok? As regras da acentuação também discutimos, também isso, né? Como no português as palavras são oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos, ou seja, pode vir na última sílaba, pode vir na penúltima e na antepenúltima também, nenhum mistério com relação a isso. Deixa eu só mudar aqui mais uma vez a tela para cá. O acento agudo, como falamos, só pode cair na antepenúltima sílaba, quando a última for breve, é o caso de antropos. Aí, como a última sílaba aqui é breve, porque tem um ômicron, aí ela pode ser proparoxítona, o acento vem para cá. E agudamente acontece quando vem uma sequência de duas palavras que são acentuadas de forma aguda. Aí uma delas se torna em grave. No caso, a primeira se torna igual está aqui, ó. Hieron, calon. Esse também é um assunto que já nós tratamos na aula passada. E o acento grave só pode surgir na última sílaba de uma palavra. Então, o acento, né, grave, ele só pode aparecer na última sílaba de uma palavra. No caso aqui do tom, eu coloquei do lado de cá, mas o acento grave é esse aqui. Então, ele só pode aparecer aqui, é um monossílabo, ele sempre aparece aqui. E o circunflexo, ele só aparece em sílabas longas. E só cai na última ou na penúltima sílaba. Ou seja, você não vai encontrar na antepenúltima sílaba o acento circunflexo, o famoso chapeuzinho. Aqui ele está na última sílaba, aqui ele está na penúltima sílaba, aqui ele está na penúltima sílaba, e aqui também ele está na penúltima sílaba. Ou seja, o acento circunflexo,
ele nunca vem na antepenúltima. Ou ele vai na penúltima, ou ele vai na última, tá certo? Então, isso é acentuação. Confesso que não é o mais importante para o curso de vocês, mas estou passando para vocês terem uma noção de acentuação. Agora, eu quero me deter na aula de hoje. Hoje nós vamos estudar, no contexto da acentuação, a questão da aspiração. A aspiração é um som que o sinal produz na palavra. Por exemplo, essa palavra aqui, ó, rodós. Essa palavra aqui, ó. Se você ler ela, você vai ler odós. Mas como ela tem uma meia-lua aqui voltada para dentro, tá vendo? Ela aqui é voltada para dentro, diferentemente dessa aqui que é voltada para fora. Quando ela for voltado para dentro, ela tem o som de um H, de um H de house, do inglês. Então, em vez de odós, fica rodós. A palavra rodós, que significa caminho, então, ela é pronunciada dessa forma por causa desse sinal que a gente chama de aspiração áspera. A palavra eurisco também, que a gente lê reurisco, é também por esse motivo. Observe que o acento está aqui na segunda vogal do ditongo e voltado para dentro. Ele está voltado para dentro. Ele não está voltado para trás, como é o caso do ágape aqui. Todas as vezes que essa meia-lua for voltado para dentro, ele transforma em um H. Então, em vez de eurisco, reurisco, o verbo achar, eu acho. E a aspiração branda, aqui na palavra agape, observe que ela está aqui. Ela não modifica a palavra porque ela está voltada para fora. Tá vendo? É a mesma meia-lua, só que ela está voltada para fora. Aqui ela não afeta a palavra. Tá certo? Continua sendo agape. Aí você me pergunta, mas não é ágape? Não, a gente pronuncia assim, mas não é a forma certa. O acento é aqui, ó, na segunda sílaba. É agape, né? Amor. E aqui a palavra Uranus, nós aprendemos que quando tem quando tem um ditongo composto pelo ômicron e pelo Y, ou seja, o ou vira U. Então, em vez de Uranus, é Uranos. E Uranus é céu, é também o nome de um planeta, mas na Bíblia, quando se fala de céu, é Uranus. Então, isso é aspiração. É esse sinal que vem sobre as letras e que, quando ele é voltado para dentro, ele muda a pronúncia, aí fica rodós, por exemplo. Mas quando ele é voltado para fora, igual aqui em agape, ele não afeta a pronúncia, só compõe a palavra. Espero que esteja claro para vocês. E a aspiração áspera, ou seja, essa que afeta a palavra, ela cai sempre sobre as letras Y e Rho. Todas as vezes que elas aparecerem, elas vão ser a receber essa acentuação áspera. Por exemplo, está aqui, o pulmone, aí vai ficar rupulmone. Rema, o acento aqui já vem aqui também, ela é áspera, e nesse caso não vai alterar a pronúncia, porque rema já é som de R. Então, a aspiração áspera, ela vai cair sempre sobre as letras Y e a Rho, tá certo? E a aspiração e o acento são colocados quando ocorrem antes da palavra começada por letra maiúscula. Olha só. Muitas vezes, igual está aqui, Jesus, ele tem que vir antes da letra maiúscula, tá vendo? Jesus é nome próprio, o nome de Jesus. Então, você não coloca sobre o I, você coloca antes. Éfesos também é a mesma coisa. Você coloca a aspiração antes do E maiúsculo. Então, é simples. A aspiração, você não pode colocar em cima de letras maiúsculas. Tá? Tem que colocar antes. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima. Agora chegamos na pontuação, né? Os sinais da pontuação do grego são ponto final, vírgula e o ponto alto, que a maioria, né, de nós não conhece. Esse ponto alto que está aqui, eu vou te mostrar onde que ele está aqui, ó, exatamente esse ponto aqui, ó. Ele fica na parte alta. Não é como o ponto final que fica na parte baixa. Ele é chamado ponto alto. Esse ponto alto, ele pode ter o sentido de 2 pontos, ponto e vírgula, ou de exclamação. Depende do texto, do contexto que ele está no texto. Deixa eu voltar aqui novamente. Depende de como ele está no texto. De acordo com a leitura, você vai definir se o ponto alto vai ser transliterado em
ponto e vírgula, ou ponto de exclamação, ou dois pontos. Está aqui, ó, do lado. O ponto final é ponto final, a vírgula é vírgula, e o ponto e vírgula é o famoso som de interrogação. Então, a frase que tem o ponto e vírgula, ela tem a interrogação, está sendo perguntado alguma coisa. Ok? A pontuação é super tranquila, é só decorar, nós já conversamos sobre isso. Aí nós aprendemos a língua grega, é decorando mesmo, é memorizando, não tem outro caminho de nós aprendermos. Eu coloquei aqui uma atividade, nós não vamos fazê-la agora, mas é para você identificar os sinais de pontuação e depois reescrever o texto. E você substitui os sinais da pontuação da língua grega pela portuguesa. Por exemplo, aqui está um ponto alto. Ó. Você vai decidir que tipo de coisa que você vai colocar. Se ele vai ser 2 pontos, se ele vai ser ponto e vírgula, ou se ele vai ser uma exclamação. Está vendo aqui? Está aqui nesse ponto, aqui é o ponto alto. Vírgula, vírgula, não tem problema nenhum. Aqui tem um ponto e vírgula, você vai substituir por uma interrogação. E aqui tem um ponto final, não altera nada, ok? Muito simples, a pontuação na língua grega não é dificuldade nenhuma. Hoje nós vamos introduzir rapidamente os verbos, mas antes de falar dos verbos, das conjugações, dos tempos, etc., é preciso entender e lembrar que, como na nossa língua, os verbos, eles sempre vão indicar uma ação, um estado, um fenômeno, um desejo, uma vontade. Então, o verbo, ele cria uma órbita em torno dele, ou seja, ele estrutura o pensamento. As ideias estão em torno do verbo. É o verbo que dá o dinamismo, o movimento. Então, o verbo, como na nossa língua, o verbo grego, ele tem o tempo, ele tem o modo, ele tem a voz, ele tem a pessoa e o número. Então, vai ser bem tranquilo essa questão para você aprender. A semelhança é muito grande com a nossa língua. Né? E como na nossa língua, ele também é composto por um radical. Por exemplo, quando você vai conjugar o verbo cantar, por exemplo. Qual é a raiz? Qual é o radical? É cant, é o C-A-N-T. E aí, a parte final são as desinências. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, etc. Então, isso aí já é as desinências, são as terminações, ou seja, a vogal temática e a desinência. É simples. Por exemplo, esse verbo aqui, ó, legomen, né, do verbo lego. Lego é eu digo, é dizer. Então, legomen, você vai tirar o radical, que é o leg, está aqui, ó, o leg, e a vogal temática, que é o O, aqui o O, e o men é a desinência. Então, é muito simples, tá certo? Então, eu vou ter que corrigir aqui, inclusive, o homem não é somente o men. Deixa eu corrigir aqui de uma vez. Aqui, deixa eu tirar aqui. Isso. A desinência é apenas o men, e não o homem, como eu disse. Então, agora eu vou deixar ele grande novamente. Isso aqui. O leg é o radical, o O é a vogal temática e o men é a desinência, ok? Simples, é assim que funciona. Então, o verbo, como na nossa língua, ele tem uma raiz, tá certo? E esse verbo aqui é um verbo que está conjugado, né? Que significa nós dizemos. Muito bem, então vamos em frente. E as conjugações? Mais uma vez, lembrando o português. As nossas conjugações, elas têm 3 terminações, em ar, e ir. Matar, cantar, falar, terminado em AR. Terminado em R, fazer, vender, etc. Ir, então, é o verbo sorrir, partir, são verbos, verbo ferir, são verbos com terminação em ir. Então, nós temos 3 terminações. No grego, são apenas 2. É terminado em ômega e em mi. Então, e a maioria das maiorias é terminada em ômega. Então, preocupe principalmente com a terminação em ômega. O verbo em mi, por exemplo, é o verbo ser, o verbo to be nosso lá do inglês, o verbo ser, o verbo estar na nossa língua. Então, as conjugações também, elas são parecidas, só que com terminações diferentes. Agora, uma última questão que eu queria falar com vocês aqui sobre o tempo. Aqui está todo o mistério do verbo grego. No português, o tempo verbal vai oferecer, assim, primariamente, a ideia do momento em que a ação se desenvolve. Eu vendo, estou vendendo agora, no presente. Eu vendia, no passado. Eu venderei, futuro.
Isso, na língua portuguesa, é definitivo. Ou seja, quando a ação acontece, é o grande segredo do verbo na língua portuguesa. Agora, no grego, o tempo verbal, ele preocupa, em primeiro lugar, com a qualidade da ação, com o aspecto da ação. Ele está preocupado, não é necessariamente a questão do tempo da ação. Ah, foi ontem, vai ser amanhã ou é hoje? Está preocupado em saber se a ação foi completa, como é que ela está se processando, né? Não está muito preocupado quando, mas como que ela aconteceu. A pergunta que fazemos é a seguinte: a ação está acontecendo? Ela aconteceu? Ou ela vai acontecer? Ou seja, é uma ação encerrada? Ou seja, a preocupação é se a ação foi concluída. Não é essa questão de passado, presente e futuro. A pergunta mais importante no tempo verbal é com relação à qualidade daquela ação. Se ela é uma ação que é pontual ou se ela está num processo. É isso que é o mais importante quando nós estudarmos o grego, porque no tempo verbal do português a gente preocupa muito com passado, presente e futuro. No grego, o mais importante não é passado, presente e futuro, é se a ação ela está acontecendo pontualmente, ou se ela foi concluída, ou se ela está em andamento. É isso que interessa na língua grega. Então, nós hoje vamos fazer, inclusive, uma devocional, e a gente tem que entender que o português é muito diferente nesse sentido, porque no português o tempo dá ideia, o momento da ação que está acontecendo. E na língua grega é a qualidade da ação. Essa ação, ela está acontecendo de forma completa, ou ela é um processo? Ela está acontecendo linearmente ao longo do tempo. Tá certo? Então, a preocupação primeira do verbo grego é demonstrar como a ação se processa. Não, primeiramente, quando a ação aconteceu. Isso é a coisa mais importante que eu quero falar para vocês sobre o verbo grego, porque isso vai te dar condição de fazer uma leitura melhor do Novo Testamento. O mais importante do verbo grego é como a ação aconteceu, não é quando a ação aconteceu. Quero fazer uma devocional com vocês rapidinho, texto 1 João 5,18, que diz assim: sabemos que todo o que é nascido de Deus não peca. O texto grego está aqui, oidamin oti pas ro gegenemenos ek tuteu uk hamartanei. Ou seja, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, teu, não peca. Aí a pergunta é: você peca? Você é nascido de Deus? Oh, pastor, mas e aí? E agora? Aí que entra o que eu acabei de falar no momento anterior. O verbo grego, o mais importante é saber o como. Então, a tradução aqui, quando foi feita, não levou em conta essa, por exemplo, a tradução da Bíblia de Jerusalém, é a tradução da Revista Corrigida, são essas traduções que eu me lembro aqui de cabeça. Todas elas dizem: sabemos que todo o que é nascido de Deus não peca. Não é uma boa tradução. Não, assim, por que eu digo isso? Porque desconsiderou a questão do tempo verbal hamartanei. Hamartanei é o verbo pecar. E como que ele é conjugado? Eu coloquei aqui para vocês. Aqui, ó. Ego hamartano, eu peco ou eu estou pecando. Eu estou pecando, é uma coisa linear. Diferentemente do português. Quando você pensa em português, eu peco, você pensa algo pontual. No grego, a ideia é de processo. Eu estou pecando, eu vivo pecando. O segundo, que é o su, está no lugar de tu. Aqui é eu, tu, ele, nós, vós, eles, nossa língua portuguesa. No grego, o ego é eu, o su é tu, autós é ele, remeis é nós, rumeis é vós e autói é eles ou elas. Então, a mesma coisa na nossa língua, são 6 pronomes pessoais, está aqui, eu conjuguei aqui. E aqui, não se preocupe, nós vamos aprender a conjugar, é só uma devocional para você entender a gravidade e a importância de nós conjugarmos corretamente
o verbo grego. Lá, se você lembrar, olha só, hamartanei, ou seja, sabemos que todo que é nascido de Deus não peca, ou seja, ele não peca. Nós estamos o quê? Na terceira pessoa do singular. Então, vamos lá. Terceira pessoa do singular, aqui está. Hamartanei, aqui, ó, olha a terminação, hamartanei. Qual é a tradução? Ele peca, ou ela peca, ou ele está pecando, ou ele permanece pecando. Então, lendo o texto, todo aquele que é nascido de Deus não permanece pecando. Essa é a tradução ideal. Porque a questão que está em foco aqui não é o tempo verbal. Para a nossa língua é extremamente importante o tempo verbal, mas na língua grega ela está dando a qualidade da ação, a forma como a ação está acontecendo. Então, hamartanei é permanecer pecando. Ele permanece pecando. E não simplesmente ele peca. Porque se eu ler esse texto assim, todo aquele que é nascido de Deus não peca, nós vamos entrar em crise. Porque todos nós pecamos. E não adianta achar, eu vejo alguns comentários na internet, alguém separando, não, o espírito não peca, é o corpo que peca. Isso é, assim, me desculpe, mas eu acho que isso é uma desonestidade com o texto. O texto é simples. Todo aquele que é nascido de Deus não permanece pecando. Isso é verbo grego. Então, só para vocês terem uma ideia da importância da língua grega, eu peguei apenas uma passagem aqui para compartilhar com vocês e para dar a vocês a motivação, o entusiasmo necessário para estudar o grego. É um trabalho, é cavar, mas vale a pena, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje e eu espero que esteja sendo útil para vocês. Reveja o vídeo, tá? E recapitule tudo aquilo que você ficou em dúvida, pause o vídeo e você vai aprender melhor. Abração, Deus te abençoe.